Bom dia, boa tarde, quarto ano. Que o Daniel passando por aqui mais uma vez com a atividade de ciências. E hoje nós vamos continuar com a nossa atividade no livro didático e nós vamos continuar a partir da página 62. Então, já separa todo o seu material, senta aí num lugar bem tranquilo, assiste o vídeo direitinho e em seguida você pega o seu livro para responder. Lembrando mais uma vez que apesar da gente estar passando as atividades, você não precisa copiar todas as perguntas no seu caderno, apenas as respostas. Então, por mais que sejam algumas páginas, não precisa se preocupar com isso. O importante é que a gente mantenha os estudos em dias, não acumule tarefas. Isso é muito importante, porque quando a gente acumula de um dia para o outro, fica muita coisa. Então, vamos começar a nossa atividade retomando um assunto que a gente falou na outra aula de ciências. Na última não, uma outra anterior, na Semana da Água, a gente falou sobre água e esgoto, a poluição que essa água pode sofrer dependendo de onde o esgoto esteja sendo despejado. Então, na aula de hoje, na página 62, nós vamos acompanhar o texto que fala sobre a água e a nossa saúde. A gente sabe que a água é indispensável para a vida de todos os seres vivos e sem ela a gente não sobrevive por muito tempo. A gente pode até passar um tempo sem comer, mas a gente não passa muito tempo sem beber água. Ainda mais no clima que Serra Talhada faz. Então, a gente sabe que a água é indispensável. Mas isso quer dizer que eu posso beber qualquer água que aparentemente está limpa? Não. Na atividade anterior desse livro, a gente falou sobre o esgoto, sobre os dejetos que podem estar lá, e a gente pode simplesmente não ver essas coisas assim, olhando simplesmente sem um microscópio, sem nada que faça o aumento das coisas. Mas o texto começa assim, na página 62. Vamos conversar com uma infectologista e aprender sobre as doenças infecciosas. Quando a gente ingere algo que a gente não sabe o que é, a gente causa uma infecção no nosso corpo. E aí, essa infectologista, ela é uma médica que se especializou nesse tipo de doença. E aqui diz o seguinte: nem sempre a água límpida significa água boa para beber. Como você já aprendeu, a água pode estar contaminada por seres invisíveis a olho nu, que podem não fazer bem à nossa saúde. Para saber mais sobre as doenças causadas por esses seres, as chamadas doenças infecciosas, você vai ler uma entrevista com uma médica infectologista, a doutora Gisele, ela é médica infectologista, e ela respondeu algumas perguntas que foram feitas para mostrar e para compor essa entrevista. Então a entrevista tem, deixe-me ver aqui, 5 perguntas. Essas 5 perguntas foram feitas e respondidas. Deixe-me ver se tem quando foi essa data dessa entrevista. Acredito que aqui não tenha, mas o Daniel pode pesquisar e dizer depois. Mas é o seguinte, depois de ler a entrevista dela, nas páginas 63, vocês vão responder algumas questões a respeito dessa entrevista. Ela respondeu perguntas tais como, a gente vai ver aqui: quem são os causadores das doenças infecciosas? Que exemplos de doenças infecciosas ela poderia nos dar? Algumas dessas doenças elas podem ser transmitidas pela água, muito importante isso. A gente ter ciência de que às vezes quando está chovendo a gente gosta de brincar com a água na rua, ou a gente gosta de tomar banho em algum rio, em algum riacho. A gente tem que ter muito cuidado aonde a gente está entrando, porque a água ela passa por dentro da nossa pele, a nossa pele absorve a água, então essas doenças acabam entrando no nosso corpo. E normalmente quando a gente está tomando um banho, a gente acaba abrindo a boca ou abrindo o olho, e então é uma porta de entrada para o nosso corpo. Depois de ler essa entrevista, você vai responder as questões que estão na página 63. As questões 1, 2, 3 e 4 são questões que vocês vão responder que são relacionadas a essa entrevista. Na página 64, nós temos uma outra matéria que está dizendo assim: explore as páginas da edição especial do Jornal da Saúde sobre doenças que
para serem transmitidas dependem de alguma maneira da água. Uma delas, a mais conhecida delas, que a gente por muito tempo padece ainda com os males dessa doença e a evolução também dessa doença, nós temos a dengue. Então tem aí uma matéria sobre a dengue e abaixo temos 3 perguntas. Essas 3 perguntas você pode responder também no seu caderno. Ok? Combinado assim? Na página 65 tem mais 3 perguntas. Então, a nossa atividade hoje ela começa na página 62. Deixa eu confirmar. Começa na página... Isso mesmo, na página 62 e vai até a página 65. E nós vamos estar falando sobre a água e a nossa saúde. Então, acompanhado desse vídeo que o Daniel acabou de mandar aqui para vocês, vai um outro esclarecedor, falando ainda mais sobre doenças infecciosas causadas pela água. Então, até a próxima aula. Doenças transmitidas pela água. Vamos lá? Muitos habitantes do planeta vivem sem condições sanitárias adequadas e não têm acesso à água potável, o que facilita a transmissão de doenças. Alguns acabam morrendo em consequência das graves enfermidades que são transmitidas pela água contaminada. As principais doenças transmitidas pela água são diarreia, leptospirose, esquistossomose, também conhecida como doença do caramujo, ascaridíase, também conhecida como lombriga, amebíase e cólera. Conheça o que é e quais sintomas mais comuns de cada doença. Vamos começar com a diarreia, também chamada de diarreia infecciosa. É uma doença muito comum em crianças, causada por micro-organismos presentes na água não tratada. É caracterizada pelo aumento de evacuações e pela perda da consistência das fezes. É muito comum em crianças que andam descalças, que ingerem água contaminada ou que colocam a mão suja na boca. Ela provoca febre e desidratação, ou seja, a perda de líquido no organismo. E é necessário ingerir muita água ou, em casos mais graves, injetar soro na veia. Vamos agora falar sobre a leptospirose. A leptospirose é uma doença causada por bactérias transmitidas pela água contaminada pela urina de certos animais, principalmente pela do rato. Essa doença é comum após enchentes, pois as pessoas são obrigadas a ter contato com a água suja. Os principais sintomas são dor de cabeça forte, febre alta, calafrios, vômitos e dor nos músculos. Ela também pode deixar olhos e pele amarelados ou olhos vermelhos e provocar dor abdominal, erupções na pele e diarreia. Chegando assim a seu estado mais grave, sem tratamento adequado, a leptospirose pode se agravar, chegando a causar a morte. Vamos conhecer agora a esquistossomose, também conhecida como doença do caramujo. A esquistossomose é causada por vermes parasitas. A infecção ocorre quando entramos em contato com água contaminada. Os principais sintomas dessa doença são diarreia, emagrecimento, dores na barriga, o que aumenta o volume da barriga, que é também conhecido como barriga d'água, e problemas em vários órgãos do corpo. É preciso tratar o doente com medicamentos, porém, para evitar a doença, é necessário ter um sistema de esgoto, água de boa qualidade e combater o caramujo. A última doença que vamos conhecer hoje é a cólera. A cólera é uma infecção intestinal aguda causada pelo Vibrião colérico, que é uma bactéria que causa diarreia e vômito em abundância. Devemos fazer reposição de líquido para o corpo, evitando a desidratação, e tomar a medicação adequada para combater a doença. Para evitar doenças transmitidas pela água, devemos ter os seguintes cuidados: beber somente água potável, podendo ser filtrada ou fervida. Lavar alimentos que são consumidos crus,
como frutas e verduras. E evitar o contato com banhos ou lavagem de alguma parte do corpo em fontes ou reservatórios naturais que estejam com a água contaminada por fezes humanas e de animais.